Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana e esse é o canal Fazendo Arte. Vamos lá reciclar copo de requeijão? Começamos então fazendo primer para vidro, um primer caseiro feito a partir de polvilho, pode ser o azedo ou o doce, tanto faz. Utilizamos também álcool, tem que ser o 94, 96 ou 98 GL. Utilizamos cola escolar de qualquer marca, cola branca. Utilizamos ainda tinta de parede, pode ser de qualquer cor. A que eu tinha disponível era essa azul bebê. O copo, que vai ser pintado, e uma medida, que no caso eu usei uma medida plástica, mas pode ser a colher de sopa. Começamos então colocando 2 medidas de polvilho na vasilha descartável. Não precisa peneirar, pode colocar do jeito mesmo que tira do pacote. Depois adicionamos dessa medida 3 medidas de cola. Colocamos as medidas o mais cheio possível no pote, na medida. Não precisa no final ficar raspando com nenhuma espátula, nada para retirar toda a cola que está na colher ou no medidor. Não precisa, pode ficar à vontade. Em seguida, pode usar, eu usei no caso um pincel, mas pode usar um palito de sorvete ou uma espátula para misturar o polvilho e a cola. A gente vai misturar vigorosamente até obter a consistência de uma massa grossa. Nesse padrão, é esse o padrão mais ou menos que a gente vai ter, de uma massa bem grossa. Tudo bem que o branco aí no branco não deixa ver muito. Nesse momento a gente muda então de pote, para ficar mais fácil adicionar os outros ingredientes. A gente passa assim então para um outro pote e adicionamos agora o álcool. Nós vamos adicionar a medida da tampa. São 10 medidas da tampa do álcool. Só que a gente não vai adicionar todas de uma vez. A gente vai adicionar 2 a 2. Coloca 2 tampas, mistura vigorosamente, mais 2 tampas, mistura novamente e, completando as 10 tampas de álcool, a gente precisa obter uma consistência de tinta, como se fosse a tinta de parede mesmo. Essa consistência aqui. Em seguida, adicionamos 2 medidas, que pode ser a colher de sopa, da nossa tinta de parede. Adiciona a tinta e, mais uma vez, vamos mexer vigorosamente. A gente mistura bem a tinta de parede com a nossa mistura de polvilho, cola e álcool, até ficar totalmente homogênea. No final, a gente tem que obter um padrão também de tinta, como a gente obteve lá na mistura depois de colocar o álcool, bem diluída. É nesse padrão. A aplicação do nosso primer no vidro, a gente vai fazer com uma esponja, dessa esponja mesmo de cozinha. Corta um pedaço e aplica por todo o copo. Importante, a aplicação tem que ser de uma camada fina, bem fina, porque se for muito grossa, na hora que a gente aplicar a tinta para fazer a pintura, essa tinta vai rachar toda. Então a gente faz uma camada muito fina desse primer com a esponja, tirando sempre o excesso, e espera secar, que mais ou menos 1 hora, 2 horas no máximo. Tendo secado, a gente lixa toda a face do copo que recebeu o nosso primer, limpa, tira a poeira e com a tinta PVA a gente inicia o nosso trabalho. Aplicamos a tinta PVA, no caso eu utilizei o branco de fundo. Da mesma forma que a gente aplicou então o primer, a gente vai aplicar a tinta PVA. Pode ser também tinta acrílica, tá, pessoal? Aplicamos devagar por toda a estrutura que recebeu o primer, sem deixar uma camada muito grossa, sempre uma camada fina. E aguardamos o tempo de secagem, que é cerca de 2 horas. Em dias mais quentes, é um pouco menos. Tendo secado, a gente começa a arte. Eu comecei aqui aplicando fitas crepe por toda a estrutura do copo, onde eu cortei tiras bem finas e regulares da fita crepe e resolvi fazer um degradê de tinta azul ao longo do copo. Comecei então a aplicação com um pincel batedor
Fiz a aplicação de maneira irregular, arrastando o pincel, pintando por cima da fita e na região então que ficou exposta da tinta. Fui escurecendo o padrão do azul ao longo do copo, pintando um pouco sobre aquele azul mais claro e pintando na parte de baixo. E assim eu fui fazendo, arrastando o pincel, preenchendo toda a área exposta. Fiz isso ao longo do copo. No final eu resolvi finalizar com um sépia, que é um marrom bem escuro puxado para o preto, que deu um degradê muito interessante, ficou muito legal. Então, arrastando o pincel, tá vendo, de maneira irregular, porque é o irregular que vai dar o bonito do artesanato. Cada peça acaba sendo individual, porque nunca é um padrão rigoroso, né, para todas elas. O pincel, a gente tem que se preocupar em deixar a tinta em toda a estrutura do pincel, para poder aproveitar ao máximo a parte a ser pintada. E finalmente, finalizando com o sépia, fazendo a aplicação no fundo. E o resultado vocês vão ver já já. Eu espero que vocês gostem. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E vocês podem deixar nos comentários pedido de novos trabalhos, tá bom? Até a próxima, pessoal. Obrigada!